Boa noite aos irmãos, também os que vão acompanhar, que Deus possa nos iluminar a fim de compreendermos a sua palavra. Irmãos, existia um crente fiel a Deus, envolvido na obra, trabalhava com alegria para o Senhor, não faltava aos cultos, orava e lia a palavra diariamente, vivia uma vida cristã exemplar. Alguns já diziam assim: seria um futuro pastor. Tal era o seu exemplo de vida cristã. Todavia, este irmão precisou se mudar por conta do trabalho dos seus pais. Nesta cidade, a cidade chamada Paganizada, a igreja ficava muito distante. No início até fazia esforço para ir, mas como recebeu uma excelente proposta de trabalho, até no domingo trabalhava. Suas amizades na cidade Paganizada e no seu trabalho eram de pessoas que não conheciam a Cristo Jesus. E ele começou a se afeiçoar com estas amizades, começou a andar com eles e, por fim, a fazer o que eles faziam. Não orava mais, não lia sua Bíblia, não tinha vontade de ir mais à igreja. Conheceu também uma menina da cidade Paganizada e se envolveu e casou com ela. Ela era ateu. E assim este promissor cristão abandonou completamente a Deus. Passou a viver a mais deplorável vida distante de Deus. Qual o seu diagnóstico? Não se separou. E você? Qual o seu futuro? Daqui a alguns anos, você será um cristão ainda? Manterá a sua identidade como cristão? É o que precisamos pensar nesta noite. Por isso, vamos abrir, irmãos, para Neemias capítulo 13. E vamos ler do versículo 23 ao 27. Faz parte. Neemias capítulo 13, melhor dizendo. O susto foi tão grande que o coração... Neemias capítulo 13, eu pensei até que era a volta de Cristo já, né? Neemias capítulo 13, do 23 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles. E lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, nem tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo o Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Senhor Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra. Ajude-nos, ó Pai, tempos tão difíceis, em que, ó Deus, ser um cristão está difícil de ser identificado nesta sociedade. Ó Pai, nos perdoe porque
nós estamos nos conformando às filosofias do mundo, aceitando como natural aquilo que o mundo apregoa, mesmo sabendo, ó Deus, que é contrário ao teu padrão. Ajude-nos que nessa noite possamos entender, ó Pai amado, que seguir a Cristo envolve uma separação total, ó Deus. Porque se Cristo nos alcançou de fato, nós morremos e estamos vivos, ó Deus, apenas para Ti, para servir ao Senhor. Nos ajude nessa noite a compreendermos isso. É isso que nós te pedimos. Em nome de Cristo oramos a Ti. Amém. Irmãos, devemos nos separar de qualquer influência mundana. O livro de Neemias é um dos muitos testemunhos de como nosso Deus é grandioso, soberano, de como nosso Deus é maravilhoso. Ver a sua boa mão conduzindo todas as coisas, conduzindo a história, conduzindo o seu povo, deveria nos conduzir à admiração, à adoração ao nosso Senhor. O livro de Neemias mostra como Deus emprega a vida de seu servo. Ele concede e o chama para realizar grandes coisas para Deus, mas fazendo tudo na força, na sabedoria, na graça e na misericórdia do Senhor. Neemias foi um grande vaso nas mãos do Senhor. Deus o chamou e o comissionou a liderar uma grande obra. Irmão, Neemias amava e tinha grande zelo pelo Senhor. O homem que deixou tudo separou-se para servir a Deus com amor. O livro mostra também a importância de seguirmos a palavra do Senhor, de sermos guiados por ela a cada dia. As nossas condutas precisam ser conduzidas pela palavra de Deus. Neemias, irmão, voltou para Jerusalém depois de algum tempo. Quando ele volta, ele percebe que as coisas estavam erradas. Ele volta e, percebendo isso, faz finalmente algumas reformas. Ele começa consertando aquilo que estava errado. Falou novamente sobre a necessidade de se apartar de relações mistas. Por conta disso, precisou lançar fora as coisas de Tobias, que estavam em um aposento dentro do templo, nos depósitos da câmara das ofertas a Deus. Em seguida, Neemias restaura as ofertas que haviam cessado, fazendo com que os trabalhadores do templo que abandonaram a obra voltassem aos campos para trabalhar. A obra havia parado. Neemias também trabalhou, irmãos, para que o dia do Senhor não fosse violado, mas preservado e obedecido. Ele trabalhou isso também, vimos domingo passado. E hoje vamos ver que precisamos nos separar de qualquer influência mundana. Primeiro, notem aí o problema, que são as relações com ímpios. Versículo 23 e 24. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Meus irmãos, as relações mistas sempre foram um enorme problema para Israel. E também as relações mistas são um problema para a igreja hoje. Falta de separação causa a própria destruição da nossa identidade. A identidade de cada um de nós como um servo do Senhor. Para mantermos a diferença é necessário um rompimento com qualquer influência que possa nos levar para longe do Senhor. Este foi um problema tratado por Israel ao longo da história. Irmão, Deus falou aos profetas para que eles tratassem esse tema.
Deus mandou falar a esse respeito. O povo de Israel havia se perdido por causa da falta de separação de outros povos. Assim perderam a identidade, seguiram outros deuses, se aparentaram e também começaram a viver uma vida que Deus não ensinou a eles. Perderam a missão. Neemias volta para Jerusalém e empreende essa reforma. Ele começa a tratar, irmão, dessas relações. Esse problema, inclusive Esdras, quando veio, tratou também. E ainda o povo continuava com as mesmas relações, se casando com pessoas ímpias, pessoas que não conheciam o Senhor. Irmãos, o problema aqui era um problema gravíssimo. Sabe por quê? Porque este problema trazia muitas consequências danosas ao povo. Olhe, por exemplo, que o primeiro povo aí que os judeus aqui tiveram relações se casando eram quem? Os asdoditas. Esse povo ficava a oeste de Jerusalém. Eles se uniram com Tobias, Sambalate e os arábios, sabe como? Para interromper a reconstrução dos muros de Jerusalém. Portanto, irmãos, os asdoditas eram inimigos declarados de Deus. Não respeitavam, não amavam a Deus, não conheciam, não tinham devoção a Deus. E sabe o que o povo de Deus fez? Se casou com esse povo, se misturou com eles, se uniram em casamento. Os asdoditas. Não deveria haver, irmãos, qualquer relação que viesse a receber as influências de um povo que não conhece a Deus. E aí depois temos amonitas e moabitas. Já falamos desses dois povos. Esses dois povos, está escrito na lei, Deus havia dito que não deveria Israel ter qualquer relação com eles. Nenhum tipo de relação. Imagine casamento. Não ouviram o Senhor, e agora Neemias está tratando isso. A primeira consequência que vemos dessas relações, sabe qual é, irmãos? Perda de identidade. Olha o que o texto diz: seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Irmãos, imagine que eu nascesse no Brasil e não falasse português, não soubesse falar português. Eu iria para um outro país e eu dizer: tu não é brasileiro, tu não fala português, tu não fala o português do Brasil. Eu não teria a identidade do meu país, que é o meu idioma, a minha língua materna, que me identifica e me traz a relação com o meu país, com a minha pátria. Sabe o que acontece aqui, irmãos? A relação desses homens com essas mulheres pagãs repercutiu e trouxe como consequência que os filhos não aprenderam a língua de Israel, não aprenderam o hebraico, não aprenderam o aramaico, mas aprenderam a língua dos asdoditas. Sabe o que é isso? Perda de identidade. A língua é uma parte integrante da identidade de um povo, de maneira que os filhos aqui não falavam a língua do seu povo, mas dos inimigos. Problema seríssimo. É a primeira consequência que notamos: perda da identidade. Mas também, irmãos, havia uma segunda consequência. A segunda consequência era que a geração futura corria agora um grande risco. Esse problema, irmãos, é visto claramente no livro de Juízes. Você lembra da geração de Josué e Calebe? A geração de Josué e Calebe era uma geração fiel a Deus. Quando os espias foram lá ver, os 12 espias foram ver a Canaã, 10 deles voltaram com medo, mas Josué e Calebe falaram assim mesmo: Deus nos deu essa cidade.
Nós vamos vencer porque Deus está conosco. A geração de Josué e Calebe foi quem entrou na terra prometida. Mas depois dessa geração, veio uma geração que Juízes vai dizer que não conheciam a Deus. E cada um fazia as coisas conforme pensava. Sabe qual é aqui o problema que Jeremias está tratando aqui? Preocupado, irmãos. Que a geração, porque os filhos não estavam falando o hebraico, o aramaico. Os filhos não iriam conhecer a Deus, não conheciam nem a língua do seu país de Israel. Estava aqui correndo um grande perigo por causa dessas relações mistas, que a geração futura não conhecesse e não amassem a Deus, por causa de casamento mistos. Não sabiam a língua do seu povo. E a terceira consequência, que é resultado dessa segunda, sabe qual é, irmãos? Se eles não conheciam a língua do seu povo, não conheciam o hebraico, não conheciam a língua da sua pátria, qual era a consequência? Pegue a Bíblia naquela época, a lei estava escrita em hebraico. Lembra que quando Neemias no capítulo 8, Esdras no capítulo 8, veio explicar a lei, a palavra de Deus estava em hebraico. E ele traduziu para o aramaico. Mas esse povo aqui, a geração seguinte, os filhos, não sabiam a língua. Como é que eles iam entender a palavra de Deus, irmãos? Você está notando o perigo? Se eles não conheciam a língua, quem iria explicar a palavra? Não teriam acesso à palavra de Deus. Resultado de relações mistas. Não se separaram. E alguém que não tem contato com a palavra de Deus, alguém que não pode ler e se alimentar, como viverá neste mundo? Era o perigo dessa geração. Consequências terríveis que Neemias percebe, está muito preocupado. Irmão, Neemias está aqui preocupadíssimo com isso. As relações mistas estão destruindo a identidade de Israel, o povo de Deus. Um futuro ameaçado, perdendo o contato com a palavra de Deus, consequências em todas as áreas, na relação com Deus, falta de separação, consequência para o presente e para o futuro. Um problema terrível. Irmãos, veja aqui o que causa quando nós não marcamos a nossa separação neste mundo. A lei diz o seguinte: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Separei-vos dos povos para serdes meus. Essa é a palavra de Deus ao seu povo Israel. Irmãos, quem é de Deus está separado de modo exclusivo para Ele. É a separação que nós falamos posicional. Alguém que pertence a Deus está separado para Ele, porque Deus o comprou, o arrancou do lamaçal do pecado e o trouxe para si, porque agora Ele morreu para o mundo, para viver para o Senhor. Sabe, Israel deveria ser o diferencial no mundo, uma nação em que as outras olhassem para Israel e dissessem assim mesmo: que nação diferente é essa? Iriam logo perceber que havia um Deus verdadeiro, Yahvé, o Senhor único e verdadeiro. Mas Israel falhou. Qual foi o problema? Não se separou de outros povos, se misturou, perdeu a identidade, não seguia mais a Deus, não sabia mais o que era diferente. É o mesmo problema da igreja, irmãos. Se a igreja não se separar do mundo, das suas influências, ela irá perder a sua identidade. Separar-se do mundo não significa viver isolado. Agora o pastor falou que eu tenho que me separar, não vou mais nem sair de casa. E quando eu sair de casa, não vou nem falar com o vizinho, porque eu tenho que me separar. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Não falar com o vizinho é falta de educação. Nós deveríamos ser as pessoas mais gentis do mundo. Seria o cristão. E deveria falar com todos
ser amigável com todos, mas separar significa marcar a diferença. Não seguir as práticas do mundo, dizer, olha, eu sou de Deus, e seja onde eu esteja, viver, aonde a minha vida está, eu sempre marcarei a diferença. Quando eu estiver no trabalho, os meus colegas de trabalho vão olhar para mim e vão dizer, essa pessoa é diferente. Sabe por quê? Ela está separada das práticas de desonestidade, corrupção e essas coisas. Ela faz seu trabalho direitinho porque ela é diferente. Separar-se. Separar-se, irmão, não significa viver a vida. Não significa viver o andamento que o mundo nos traz com suas filosofias, seus conceitos, seus costumes, seu padrão. Há um padrão diferente, que é o padrão de Deus, sua palavra. Irmãos, e quem segue o mundo e recebe influência do mundo, Tiago vai dizer que, Tiago 4,4, vai dizer que se torna um inimigo de Deus, pelo simples fato. Se eu recebo as influências do mundo, eu estou afrontando a Deus, porque não pense que as coisas do mundo, elas estão para agradar a Deus. Irmãos, olhem muito claramente o que nós vivemos hoje, que a igreja parece que não está percebendo que nós estamos cercados. Estão querendo calar a igreja para que ela não fale da verdade de Deus, com a ameaça de sermos presos, de que nós somos intolerantes e de que nós somos o problema do mundo. Sabe o que os crentes dizem? Não, pastor, é verdade, é normal tudo isso que acontece. Não, não é normal não, irmãos. Não é normal. Tudo que o mundo está vivendo hoje é a podridão dos pecados de alguém que não conhece a Deus. As suas filosofias, os seus conceitos e ideias são desprezíveis, são alvos da ira de Deus. Irmãos, este mundo está caminhando para o juízo do Senhor. Não há nada que possa ser aproveitável neste mundo. Eles não conhecem a Deus nem a sua palavra. Portanto, eu não devo me aparentar com o mundo e receber a influência do mundo, porque isso desagrada ao Senhor. Eu não posso seguir as ideias do mundo. A igreja precisa marcar a diferença, para não perder a sua identidade. E eu vou lhe dar alguns exemplos com isso. Se um crente casa com um descrente, ele está se conformando ao mundo. Se um crente casa em julgo desigual, ele está se conformando ao mundo. Se um crente aceita as relações de trabalho que claramente o afastam de Deus, ele está se conformando ao mundo. Irmãos, antigamente, quando havia uma oportunidade de emprego e o emprego tinha que trabalhar no domingo, os crentes antigamente diziam, olha, eu não trabalho no domingo, porque o domingo é de quem? Do Senhor. Domingo é do Senhor. Mas o salário é bom, é muito dinheiro. Não, eu prefiro trabalhar até sábado, mesmo que seja um salário mínimo. Sabe por quê? Porque o domingo é do Senhor. Eu não estou conformado às filosofias do mundo, que eu tenho que viver para o trabalho. Eu vivo para o Senhor. O trabalho é um meio para honrar a Deus e não para me afastar dele. Se o trabalho me afasta de Deus, meu irmão, não pense que é bênção, porque é maldição. Não é bênção, não. Maldição. Meu amado irmão, se o círculo das suas amizades são de ímpios, você tem prazer em estar com os ímpios, não para evangelizá-los, mas para estar se alimentando com os conceitos dos ímpios, você está se conformando ao mundo. Nós cantamos agora o cântico, quero ser um vaso de bênção.
Como é que eu posso ser um vaso de bênção se as minhas influências, as pessoas com as quais eu ando, são descrentes? E elas estão alimentando a minha mente. Veja o Salmo de número 1. O salmista diz: eu não ando no caminho dos ímpios, não estou junto com eles, não pertenço a eles, mas o meu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei eu medito de dia e de noite. Eu preciso me separar para não perder a minha identidade. Porque se eu não estou me separando, eu estou me afastando de Deus e da sua palavra. Eu preciso me separar. Lembre lá da história do início, era uma história fictícia. Mas é o que acontece com muitos. Até tem um olhar promissor na igreja, servem a Deus, mas as influências são tão grandes que o afastam de Deus e tornam aquela pessoa alguém que não conhecemos mais, porque ela não percebeu que o mundo o arrastou e ela está lá no mundo. Devemos nos separar de qualquer influência mundana. Vemos aí primeiramente o problema, a falta de separação, relações com ímpios. Lembre que se afastar não é deixar de falar, não é ser gentil, ser educado, não tem nada a ver com isso. Mas significa, irmãos, não se conformar às práticas, não seguir as práticas, não aceitar. Eu não aceito as filosofias do mundo. Somos diferentes. Embora seja amável com as pessoas, embora as trate da melhor maneira possível, mas eu não sou do politicamente correto. Eu falo a verdade para as pessoas, falo a verdade para elas, a verdade bíblica. Sou de Deus. Amo as pessoas, amo os ímpios, mas não sigo eles, sigo o Senhor. Segundo, irmãos, devemos nos separar de qualquer influência do mundo. Olha o tratamento que eu preciso dar, e que Neemias deu aqui. Vamos tirar algumas lições desse tratamento que Neemias deu. Olha o versículo 25, não vá se escandalizar com Neemias. Olha o versículo 25. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, nem tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós outros. Sabe o que Neemias faz aqui, irmãos? Medidas urgentes e necessárias. Para tratar problemas extremos, Neemias tem medidas extremas. Para tratar problemas sérios, Neemias tem medidas sérias. A primeira medida que ele tem, irmãos, é a confrontação. Ele diz aí no versículo inicial, 25: contendi com eles. Neemias faz uma confrontação. A gente já falou essa palavra aqui, que ele usa 3 vezes nesse livro. Neemias trata aqui, irmão, não porque Neemias fala do que ele pensava, mas a palavra contendi significa pleitear com alguém uma causa de acordo com a lei. Neemias fala a eles baseado não no que achava, mas no que estava escrito. Neemias faz uma confrontação, dizendo: olha, vocês estão errados, porque isso aqui que vocês estão fazendo é contrário ao que está escrito. Deus não mandou que nós casássemos com ímpios, não mandou. E aí Neemias faz essa confrontação. A primeira medida que ele toma, confrontar. A segunda medida que ele toma, irmãos, é maldição. Diz aí o versículo 25: e os amaldiçoei. Não vamos pensar aqui que Neemias jogou uma praga. Jogar uma praga, né? Porque tu pecou e aí tu vai te dar mal. Não tem nada a ver com isso. O amaldiçoar aqui, irmãos, está exatamente consoante à lei do Senhor.
que a lei diz em Deuteronômio 28? Se você obedecer a Deus, você será o quê? Abençoado. Mas se você desobedecer a Deus, você será o quê? Amaldiçoado. Em outras palavras, Neemias invoca aqui as consequências dos atos desses homens para que eles recebessem este ato. Então a maldição que Neemias faz àqueles irmãos é para que eles pudessem então receber as consequências dos seus atos. Então quando um irmão amaldiçoar o outro, é de acordo com as escrituras. Estou dizendo que você deve fazer isso com seu irmão, mas é necessário às vezes repreender e alertar sobre as consequências dos nossos pecados. Trazem consequências. E Neemias toma a segunda medida, ele amaldiçoa aqueles irmãos. A terceira medida, irmãos, que Neemias toma é a dor física. Olha o que ele faz: e espanquei alguns deles. Não me pergunte como Neemias fez isso daqui. Foi o UFC. Ele pegou e deu uns chutes em alguns lá. Ele lançou mão de alguns. Não foram todos, mas diz aqui: espanquei alguns. Alguns precisavam, porque não estavam obedecendo, sentir a dor física. Você pergunta, pastor, Neemias está fazendo o que Deus está ensinando? Está fazendo, irmão. Sabe por quê? Porque esse também é uma medida que Deus faz. Lá em Hebreus capítulo 12, Deus vai dizer que Ele pega os seus filhos e Ele usa o quê? A vara. E o termo lá, irmãos, é um termo muito forte que o autor aos Hebreus usa, que tem a ideia, essa aqui, de causar dor, ao ponto que a pessoa possa sentir. Sabe qual é que Neemias está usando aqui? Uma estratégia, irmãos. Sabe qual é a estratégia? Às vezes você fala assim mesmo para o irmão: olha, irmão, a Bíblia explica e ensina que você não deve fazer isso. Irmão, beleza, entendi, mas continua fazendo. Ele entendeu o conceito, mas não entendeu a realidade do que ele está fazendo. O conceito está na mente, mas não foi levado à sensibilidade para perceber que é necessário praticar. Aí entra a dor física. A dor física, irmãos, causa um outro impacto, que para muitos hoje, né, até na disciplina dos filhos, vão dizer que não é necessário. A dor física ensina. A dor física, ela causa uma outra sensação na mente. A mente absorve, irmãos, também conhecimento quando nós sentimos. Ela absorve. Ela absorve conceitos, mas quando esses conceitos não são praticados, entra-se uma outra etapa. E aqui Neemias usa essa etapa, que é a dor física, a disciplina por meio da dor. Foi o que Neemias fez. Ele lançou e deu aqui umas bicudas em alguns irmãos. Alguns irmãos precisavam pegar isso, né? Não foram todos, irmãos, mas alguns. E ele espancou alguns. Neemias era forte, talvez, né? E ele fez isso. E ele não fez isso com medo, irmãos. Sabe que Neemias fez isso com convicção? Sabe por quê? Porque Neemias tinha tanto zelo por Deus, tanto amor por Deus, e sabendo a necessidade desses irmãos, ele empreendeu essa metodologia. A dor física. Fico pensando hoje, né? Quando estava estudando essa mensagem, lá em casa eu disse assim mesmo: se Neemias vivesse nos nossos dias, talvez nos cultos das igrejas, os irmãos viriam todo roxo para a igreja, né? Porque Neemias ia espancar muitos, inclusive eu também. Porque às vezes nós estamos ouvindo a palavra, estamos entendendo o conceito, mas não estamos praticando, estamos ainda perseverando no erro. E Neemias precisou usar essa medida, a dor física. Mas ele continua, irmãos. A coisa vai tendo intensidade. Uma outra medida que Neemias toma, a quarta medida,
é causar vergonha. Olha o versículo ainda 25. Espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos. Irmãos, arrancar o cabelo aqui é causar vergonha. Não era que Neemias pegou, irmão, não pense isso, que ele pegou e arrancou um por um dos cabelos. Vou arrancar aqui, seu sem vergonha. Não, ele não fez isso, ele cortou o cabelo desse irmão. Cortou. Eu me lembro uma vez que o meu irmão, talvez ele vai ouvir depois essa mensagem, né? Meu pai levou eu e ele para cortarmos cabelo. E aí meu pai tinha um costume de querer cortar o cabelo e deixar por cima da orelha, né? O cabelo. Quando meu irmão viu o final do corte, né? Ele começou a chorar, que achou horrível aquilo e que estava feio demais, estava vergonhoso. E aí o papai perguntou: o que foi, meu filho? Está vergonhoso esse cabelo aqui. E aí ele foi e tirou essa parte. Irmãos, é a mesma ideia aqui. Quando Neemias arranca o cabelo, é para que aquela pessoa pudesse, ao sair na sociedade, ficar envergonhada do que ela havia feito, porque ela havia pecado gravemente contra Deus, se misturando com ímpios, casando com ímpios. Meu amado irmão, se quando eu peco, eu não fico envergonhado ao pecar contra Deus, o negócio está sério. Se quando eu peco contra Deus e acho isso normal, e continuo a vida sem pedir perdão, sem me arrepender, sem me sentir triste, envergonhado por ter ofendido a Deus, há uma seriedade na minha condição espiritual. É sério o negócio. Porque não sentir vergonha significa dizer que o meu coração está amortecido. Eu peco contra Deus e está tudo bem. Tinha que chamar Neemias para cortar o seu cabelo, para deixar, alguns aqui até já está zerado, né? Deixar zerado, sem nada, para que a pessoa pudesse entender a seriedade de pecar contra Deus. Neemias tomou, irmão, essa medida, causar vergonha naqueles irmãos. E a última medida que Neemias toma, irmãos, é o juramento, final do versículo 25. E os conjurei por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas a seus filhos, nem tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Bom, não dá para querer unir trevas e luz. Não tem como unir isso, é impossível unir isso. Não tem como querer dizer assim mesmo, nós damos um jeitinho. Vai tentar dar jeitinho para querer unir trevas e luz. Você verá o resultado e chorará depois. Neemias traz esse povo e os faz fazerem ou terem aqui um compromisso com Deus. Neemias gostava disso, de que eles decidissem e escrevessem e jurassem para Deus, dizendo: nós não vamos mais fazer isso. E selavam um compromisso, expressava isso através do juramento. Jurar. É o que Neemias faz aqui. Os conjurei por Deus. Um compromisso vital. Neemias tomou essas várias medidas aqui, porque o negócio era sério. O problema era urgente e precisava ser tratado com firmeza, como ele fez. Veja, irmãos, que nós, em uma sociedade como a nossa sociedade tem criado pessoas fracas e tolas emocionalmente. Você está me ofendendo assim, pastor? Vou repetir para os irmãos. A nossa sociedade está criando pessoas fracas e tolas emocionalmente. Essa geração, a nossa geração, é a que mais tem coisas e é a que mais chora quando não dá o que elas querem. É a geração do não me toque, de que se falar uma verdade vai levar ela ao choro. Essa é a nossa geração, a geração que não pode falar nada. Quando um pai fala uma coisa para o filho, aí ele bate as pernas, se tranca e não quer mais para a escola, não quer mais fazer mais isso e um monte de coisa.
ou quando passa uma frustraçãozinha na vida, cai em depressão. Essa sociedade está criando seres humanos fracos emocionalmente, que não pode dizer: olha, tu está errado, meu irmão, tu está errado nesse comportamento. Ah, pastor, não venho mais para a igreja, não quero mais saber de ler a Bíblia, não quero mais saber de nada. Irmãos, isso repercute, sabe aonde? Na igreja. Os modismos do mundo entrando na igreja. Está se criando uma geração insegura, uma geração que não sabe identificar quem são, uma geração fraca. Mas nós não podemos ser assim. Quando alguém me chamar a atenção sobre um perigo, de que eu estou me afeiçoando ao mundo, eu não vou ficar chateado com esse irmão, eu não vou querer nunca mais ver aquele irmão. Ou então aquela questão, né? Meu irmão, eu te perdoo, mas não quero mais nem papo contigo. São pessoas fracas, que não entenderam que as Escrituras nos ensinam a sermos fortes, sermos pessoas maduras, pessoas que podem ouvir, irmãos, uma repreensão. Pessoas que, imagine, né, se fosse possível fazer o que Neemias fez aqui. Se Neemias não fizesse isso nos nossos dias, quantos membros você acha que teria na igreja de Neemias? Você imagine, né, Neemias arrancando o cabelo do irmão, espancando alguns, e a Neemias ia ser preso. E o denunciar Neemias por maus tratos, porque Neemias não sabe lidar, ele nunca fez relações humanas. Neemias precisa ir com os psicólogos para poder tratar bem as pessoas. É a dificuldade. Nós não somos assim, irmãos. Quando eu estiver me afeiçoando ao mundo e algum irmão vier dizer assim: olha, meu irmão, você está se perdendo, abra o seu olho, venha para Deus, se arrependa, você está errado. Não pense: vou sair da igreja, não quero mais nem saber. Não, obrigado, meu irmão, pelo alerta. Você me ama, por isso você me repreendeu. Eu não vou ficar chorando porque você me repreendeu, não. Eu vou agradecer a você. Isso é um cristão maduro, que consegue perceber que nós estamos para instruir e aconselhar uns aos outros, ensinamento da palavra de Deus. Às vezes, irmão, nós estamos precisando ser confrontados, em virtude do nosso estilo de vida, do modo como estamos vivendo. Eu vou fazer uma coisa com vocês aqui. Vamos supor que eu fosse fazer uma pesquisa, fizesse umas perguntas e fosse fazer uma pesquisa lá no seu trabalho. Você não sabia que eu ia lá no seu trabalho. Eu iria lá no seu trabalho com uma pesquisa, na sua rua ou no seu condomínio, com os seus familiares e nos lugares que você frequenta. Eu iria fazer uma pesquisa sobre você. Ia trabalhar duas perguntas só. A primeira é: você conhece fulano? Aí a pessoa ia dizer: eu conheço. A segunda pergunta que eu ia fazer era: se eu dissesse que fulano, que você conhece aqui no seu trabalho, na sua rua, é um cristão, você acreditaria que eu estou dizendo que ele é um cristão? Sim ou não? Por quê? Sim e por que não? Irmãos, qual seria as respostas que nós obteríamos com essas pessoas que nos cercam? Será que as pessoas lá no seu trabalho diriam: não, eu conheço, e eu conheço que ele é um cristão, ele é um cristão de verdade, realmente ele aqui ou ela aqui faz a diferença, ele é diferente, eu sei que ele é um cristão. Ele nunca falou que ele é um cristão, mas eu sei que ele é um cristão por causa do comportamento dele aqui na empresa. Não os vizinhos dizer: não, essa família aí, eles são cristãos mesmo, eu vejo o comportamento deles, eles são cristãos de fato. Graças a Deus por isso. Se essas seriam as respostas que nós receberíamos. Mas se eu fizesse a pergunta e dissesse assim: olha, se eu dissesse que fulano é um cristão, você acreditaria? A pessoa dizia:
Eu nem sabia, imaginava, jamais imaginava que ele seria um cristão. Jamais pensaria que ele é um cristão. Aí, meu amado irmão, é uma tristeza. É uma grande tristeza. Sabe por quê? Porque você ali naquele lugar, não representa ninguém. Cristo para você, naquele lugar, não existe. Cristo não faz diferença na sua vida e na minha vida. Porque a minha vida não é capaz de causar um impacto naquele que está comigo, às vezes, 8 horas por dia, me vendo, me ouvindo, olhando para mim, vendo o meu comportamento. Aí eu fico imaginando como é que Cristo olha para mim, por ser um tipo de crente como esse, tão afeiçoado ao mundo, que nunca marcou a diferença, que as pessoas no meu trabalho não sabem nem que eu sou cristão, ela não percebe pela minha conduta, o modo como eu me posiciono. Olha, vai ter uma confraternização, e vai ter bebida, vai ter festa, eu não vou. Sabe por quê? Porque eu sou um cristão. Se você marcar uma confraternização e tiver bebidas, essas coisas, nem me convide, porque eu sou um cristão. Eu jamais vou participar dessas coisas. Se for necessário participar daquele início lá, que é a premiação, né? Ganhar uma televisão, eu vou ganhar uma televisão. Mas quando chegar essa parte em que a festa, eu sei que há isso nas empresas, a festa e a bebida, tchau, estou indo, porque eu sou do Senhor Jesus Cristo. Estou indo. Marco a diferença. Eu preciso, irmão, no meu linguajar. Lembra aqui dos filhos que falavam asdodita? Quando eu abri a minha boca no meu trabalho, na minha rua, com as pessoas, elas vão dizer: que palavra edificante essa pessoa tem. Sabe aquela pessoa, eu já falei isso algumas vezes aqui, quando eu vou com ela, eu tenho prazer de conversar com ela. Tenho prazer, sabe por quê? Porque são palavras que me edificam, que me confortam. São palavras que às vezes me alertam para me ver o perigo que eu estou andando. Nós deveríamos ser assim. Por isso, talvez eu e você precisamos considerar a necessidade de separação. Enquanto eu não me separar do mundo, eu não vou viver uma vida santa. Fazer a diferença. Cristo em mim. E por fim, irmãos, Neemias traz um exemplo como um aprendizado. Olha o versículo 26 e 27 para nós encerrarmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel. Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. E ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre Israel, todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Irmãos, você lembra da história de Salomão? Você lembra quando Deus chamou Salomão para ser rei? O que Salomão falou? A primeira coisa que Salomão falou, ele orou: Senhor, eu não quero riqueza, não quero nada, mas quero o quê? Sabedoria. Mas quando Salomão fez isso, Deus testemunha, diz: eu vou abençoar este homem, porque esse homem é diferente. E Deus abençoou Salomão, e não havia homem igual a Salomão em sabedoria. Salomão começou muito bem. Diz o texto aqui que Neemias testemunha que ele era amado de Deus, um homem que viveu a era de ouro de Israel. Salomão construiu, Salomão tinha tudo que pudesse imaginar, um servo de Deus, um homem exemplar, um homem que testemunhava do Senhor, tinha temor a Deus, zelo por Deus, andava com Deus. Mas sabe que Salomão caiu, irmãos? Porque não se separou. Você começa a ver a ruína de Salomão por uma área: falta de separação. Não se separou. Ele se tornou tão grande na sua época que vinha outras nações, estabeleciam alianças e davam mulheres, concubinas,
para estabelecer relações. E aí Salomão foi caindo, sem perceber, estava abandonando a Deus, um homem fiel ao Senhor. Quando viu, irmãos, Salomão havia se perdido, caído, porque não se separou. Um homem amado de Deus se tornou rei de Israel, mas teve relações mistas, se meteu com ímpios, se aparentou com ímpios e caiu no pecado. Olha a exortação de Neemias no versículo 27. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal? Irmãos, a pessoa sábia, sabe qual é a pessoa sábia biblicamente? É aquela que olha e analisa o passado e vê as pessoas que caíram no pecado. Diz, meu irmão, eu não vou cair no pecado que essa pessoa caiu, porque eu já sei o que aconteceu e sei as consequências. É isso que Neemias está trazendo aqui. Diz, olhe para Salomão, um homem grande, construiu, um amado de Deus, mas caiu exatamente no pecado que nós estamos aqui cometendo. Relações mistas levou Salomão à ruína. Nós estamos vendo isso e está dizendo para o povo. Nós estamos aqui diante de nós esse pecado. Não podemos cair nos mesmos erros. Irmão, se eu não sou capaz de aprender, olhando isso, esse testemunho, como é que eu vou aprender? Aquela ideia que se há às vezes, eu vou aprendendo com os erros, né? Errar é humano. Tem esse ditado, né? E aí eu vou caindo, me quebrando e vou aprendendo. É melhor aprender não se quebrando, irmãos, porque às vezes fica todo quebrado mesmo. É melhor olhar e dizer, eu não vou cair nesse erro aqui não. Exatamente essa atenção que Neemias está chamando do povo aqui. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazer esse mal, grande mal, pecando contra o nosso Deus? Não podemos cair neste erro. Meu amado irmão, olhe para os vários exemplos na Bíblia. A Bíblia é interessante porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela preservou e narrou aqui a história de homens que caíram no pecado, que não se separaram, e foi deixado aqui como exemplo para não cairmos no mesmo erro. Talvez você diga, pastor, eu casei com uma pessoa cristã. Graças a Deus, meu amado irmão. Deus continue abençoando a sua vida, nossas vidas. Mas talvez o seu problema não seja casamento. Talvez o seu problema seja as amizades. Amizades com ímpios, se aparentando com ímpios, andando com ímpios, recebendo conselho de ímpios. Talvez seja esse o seu problema. Talvez o seu perigo seja, talvez, a afeição com pessoas ímpias. Pessoas que não amam a Deus, ela jamais vai lhe levar ao crescimento. Jamais, pelo contrário, vai levar ao fundo do poço. E normalmente, quando um cristão se envolve com um ímpio, ele se desvia do Senhor. Difícil de que ele possa influenciar aquela pessoa para conhecer o Senhor. Talvez a sua relação seja lá no trabalho. Seu problema não é com casamento, não é com amizades, mas seja no trabalho. Aquelas pessoas lá no seu trabalho que não são cristãs vivem falando para você fazer as coisas erradas, ser desonesto e outras coisas mais que possam acontecer no trabalho. Enganar a empresa, enganar o seu patrão, enfim. Não faço isso. Eu sou do Senhor e vou fazer tudo para o Senhor. Talvez o seu problema seja as amizades na faculdade.
andando com as pessoas que defendem as ideologias deste mundo sem Deus, e você está junto com elas, defendendo as mesmas filosofias, dizendo: é verdade, tem problema? Tem problema, tem muitos problemas, mas você está lá andando com essas pessoas. Inclusive nós vimos isso, irmãos, as filosofias do mundo, que não só estão na sociedade, mas estão na política, na economia, em vários âmbitos da sociedade. São filosofias que são contrárias à palavra de Deus, e nós temos que nos separar, marcar o nosso território de pessoas que têm um padrão de vida diferente para o Senhor. Eu quero que você baixe sua cabeça.